Show o quê? Mais organizado, mais fácil de entender. Aí eu acho que isso muito bom. Mas se quiser copiar esse slide, aí está lembrado que copia isso. Então, só para relembrar para algumas, e a gente entender o que é a comunicação, que eu falei, né? No princípio, a humanidade do homem era um ser selvagem e nômade. O que é nômade? Um local para morar, ia vagando, não há coisa. E eu vi recentemente, estou lendo em um concluído, sobre a povoação, né? A povoamento do Piauí. E as aldeias indígenas que aqui existiam eram nômades, por isso não conseguiram contar, contabilizar quantos indígenas existiam. No Piauí, eles viviam transitando dentro do estado. A verdade é que ele era um ser nômade, selvagem, não era organizado, não convivia em sociedade, mas o ser humano, ele é um ser social, sociável. Ele só é capaz de viver e sobreviver em sociedade. Se você isolar, ele não tem capacidade de sobreviver. Nesse instante, nós perguntamos: mora em Timor, mora em Palmorá, mora no Nordeste, mora na Sudeste, outro mora lá no sul do estado, uma cidade que está do Maranhão. Para nós podermos conviver em sociedade, é preciso que cada um escolha uma função. Né? Um é professor, um é médico, um é dentista, um é policial, o outro é vigilante, o outro tem que recolher a dieta, cargo de trabalhador. Pergunto a vocês: se um dia o cara fizesse greve, deixar de recolher o lixo da cidade, o governador vai recolher o deputado, os médicos, os dentistas, os advogados, e o caso que vai estar na cidade. Então, é importante o trabalho de todos. O que acontece no nosso país? Para mim, é mal distribuída. Eles supervalorizam determinadas profissões e desvalorizam outras que são tão importantes quanto qualquer um. As pessoas, a comunidade, a sociedade mundial, não perceberam dessa coisa. Cada um tem a sua importância. Cada profissão tem a sua importância. O que nós devemos ter? Confiança para cobrar dos nossos gestores e dividir um pouco de maneira equitativa. Entendeu? Cada qual tem a sua importância no seu grau. A verdade é que isso aí chama-se convivência social. Cada um escolhe uma atividade. Você junta aquelas pessoas, imagina que eu tenho que fazer tudo. Eu sou médico, sou advogado, sou ministro, sou assistente policial, eu sou carpinteiro, pedreiro, eletricista, eu posso fazer tudo isso. Nenhum de nós, né? Então, cada um escolhe e junta uma sociedade, um grupo de pessoas, e estabelece aí um chamado convívio social. Quando você junta um grupo de pessoas, aí você vê que cada um tem uma educação diferente. Cada um tem caráter diferente, comportamento diferente. Aí nós seres humanos, criaram um conjunto de regras e normas, que a gente chama de normas sociais. Essas normas é que nós definimos os seres humanos vivem na sociedade. Né? E mesmo nós temos os princípios morais, os princípios religiosos, né? Nós temos a educação que a gente recebe na família, a educação moral. E aí nós temos um conjunto de leis, essa legislação criada dentro do nosso país e também no mundo que tem reflexo aqui dentro. Para tudo isso, para conviver, para possibilitar o convívio social. Com tudo isso, ainda aparece um e outro que não tem condição de viver em sociedade. Não é isso que nós vemos?
sobrevivência da espécie humana depende da convivência em sociedade. A razão pela qual a comunicação é fundamental, necessária e indispensável. Como é que vai viver em sociedade se eu não consigo me comunicar? Nós, por exemplo, se eu não consigo me comunicar, entender vocês, eu tenho que entender hoje, eu não posso ser difícil a sociedade, né? Então, primeira coisa, entender, né? Comunicar, haver comunicação. Não há que falar em vida humana sem comunicação. Então, a comunicação é fundamental para a gente estabelecer o mundo. A comunicação é muito com gestos, com as expressões, com as emissões de sons, até coordenadas às vezes, né? Determinado gesto que eu fizer aqui, né? Se eu chegar lá nos Estados Unidos, aí começar a beber água, alguns coisas vão entender, né? Essa gesticulação, se eu fizer sinal que eu estou sentindo dor, me mostrar que estou chorando, eu estou alegre, eles não vão entender isso. Então, se há entendimento, a comunicação. Há um emissor, há um receptor, há uma mensagem e, por final, o entendimento da mensagem. A mensagem não necessariamente ela é verbal, oral. A mensagem pode ser escrita. Agora vocês estão ouvindo aqui, estão entendendo a mensagem. Eu estou falando aqui, mas tem um emissor aqui. Receptor, a mensagem e tem entendimento. Uma mensagem pode ser verbal, pode ser escrita, ela pode ser gestual. Está entendendo? Pode haver comunicação. Depois viemos para outra coisa, o desenho, aquela, né? Nós temos aí para um nomado, que não queria, nós temos aí a parte especial, tem várias gravuras, né? E aquilo já era, né? Os historiadores da comunicação que existia, já de forma escrita, além da gestual, né? Além da emissão de sons, que não existiam as palavras, nem naquele tempo, os sons eram feitos de qualquer maneira, né? Às vezes conectados, coordenados, como nós falamos, mas quando alguém emitiu um som naquela época de raiva, de fúria, o outro aí estava entendendo o cara estava mais. Se alguém estava alegre ali, o outro entendeu que o cara estava alegre, né? Estava satisfeito. Não existiam as palavras ainda, mas começaram a desenvolver a gravura, a cintura. Então, esse homem que pensa que é dotado de raciocínio foi aos poucos, uma evolução, né? Ao longo de milhares e milhares de anos, organizando esses sons que hoje são nós denominamos de palavras. Palavras que nós chamamos de palavras que organizam os textos, que são organizados através de textos. Palavras que foram resolvidas através da música. Música tem sons, tem palavras, além dos sons dos objetos, né? Como chama? Os equipamentos sonoros, tem também o som das palavras dos cantores, né? Dos compositores. Essas palavras foram transformadas em símbolos, né? Símbolos são as letras. Foi então que surgiu a escrita, posteriormente as regras das escritas, né? Regras gramaticais, né? As regras de acentuação gráfica, fonética, né? Tudo isso ocorreu no decorrer de milhares de anos, mas a gente tem verdade que nos últimos 100 anos essa evolução tem ocorrido de uma velocidade a ser vista, nunca antes vista na história da humanidade. Por exemplo, um objeto desse, um equipamento desse, nós eu era um menino criança, eu acho que tem alguém que tem 40 anos. Tem 40? Então, quem tem essa faixa de 40 anos, certamente, quando era criança, não conheceu o computador. Não conheceu. Certamente, boa parte dos senhores aqui não. Mas eu era menino que não mexia com computador. Na minha adolescência, os computadores começaram a ser comercializados em televisão. Eu me lembro que meu pai fez um esforço danado para comprar um computador para casa. Era um computador para quadro. E um computador em quadro. Internet, quem fazia o que era isso? Um treino para subir